Olá, pessoal. Nós estamos aqui em mais uma formação político básico, tá? Hoje, um tema muito importante, a democracia na encruzilhada, né? O Brasil no governo Lula. Nós vamos falar aqui com Liz Vieira. Esse tema de hoje faz parte do livro, depois que o Liz vai estar falando para nós, e ele abordará temas como a questão ambiental, a questão política, suas tendências, o governo Lula e por que estamos numa encruzilhada. O Luiz de Vieira é formado em Direito, com doutorado em Sociologia. Foi exilado nos anos 70, deputado pelo PT no Rio de Janeiro nos anos 80, coordenador do Fórum Global da Conferência Rio 92. Foi professor da PUC-Rio e presidente do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, de 2003 a 2013. Atualmente é membro do Conselho da Associação Terra Azul e um dos coordenadores do Fórum 21. Boa noite para quem está aqui com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai assistir no YouTube. Para quem está no YouTube, peço que curtam, que compartilhem, que façam seus comentários. Liz, muito obrigado pela disponibilidade de horário, por estar aqui conosco nesse debate. Lembrando que é sempre o mesmo formato, você faz a fala e depois a gente abre para as pessoas que estão aqui na sala para debater. A bola está com você, Liz. A gente agradece muito sua participação. Ok, inicialmente eu quero agradecer o convite do Rodrigo para estar com vocês aqui hoje à noite. Para mim é um prazer enorme trocar ideias com companheiros. E, bem, ele me convidou porque eu acabei de lançar um livro que se chama Democracia na Encruzilhada do Brasil sob o governo Lula. Vou falar um pouquinho sobre o projeto do livro e depois entro no tema propriamente dito. Bem, o livro segue o padrão que eu desenvolvi, lancei 2 livros durante o governo anterior, do famigerado Bolsonaro, que é acompanhar a evolução dos acontecimentos do ponto de vista de uma reflexão, ou seja, um enfoque analítico, mas acompanhando, ou seja, me inspirei numa frase do Guimarães Rosa, aquele livro Grande Sertão Veredas, que diz: o real não está nem na saída, nem na chegada. Ele se apresenta para a gente no meio da travessia. O livro é um livro sobre a travessia do governo Lula, sempre com esse enfoque analítico e não jornalístico. Bem, a primeira parte do livro é exatamente essa discussão. Por que o governo está numa encruzilhada? A segunda parte é sobre a questão ambiental, uma questão com que eu trabalho há muitos anos, enfrentei muitos anos de negacionismo e queria trocar ideia. A segunda parte do livro é essa, e a terceira parte são notas curtas de interesse cultural, social, econômico e político. Então, o livro tem 3 partes. Bem, a primeira parte, que é a parte, digamos, de política clássica, propriamente dita, eu lancei a tese, a ideia, que é o que preocupa, e não só a minha, muitos companheiros, que o governo Lula está na encruzilhada porque a vitória eleitoral apertada que ele teve foi possível graças a uma frente ampla, com a direita para barrar a extrema-direita. E eu acho que esse modelo tende a se esgotar. Essa é a questão central. Ou seja, se o governo continuar fazendo aliança com a direita para barrar a extrema-direita, corremos todos o risco de perder a eleição. Eu não afirmo que vai ganhar e vai perder, eu não tenho visão de futuro, mas eu falo que existe o sério risco de perder a eleição. Então, na verdade, eu lanço 2 hipóteses, uma pessimista e outra otimista. A hipótese pessimista é o governo Lula continuar com esse padrão de governança, fazendo concessões ao mercado, aos parlamentares de direita e aos militares, e se continuar esse padrão, eu acho que caminharemos para a derrota. Porque a direita vai ter um forte candidato, com todo o apoio da mídia, do governo americano, enfim, muito dinheiro para o candidato da direita, e eu acho que vai faltar apoio popular. A hipótese otimista é que o Lula se dê conta, que ele é mais esperto que todos nós juntos aqui,
E mude o padrão e passa para a mobilização popular, pela internet, pela rua, mobilizando movimentos sociais, etc. Aí ele teria melhores condições de enfrentar seus atuais aliados. Os seus aliados de hoje serão adversários amanhã. Eu não tenho dúvida que aqueles partidos que estão no governo, amanhã estarão contra o Lula apoiando o candidato de direita. Né? Enfim, isso é também uma possibilidade, que eu acho até uma probabilidade. Mas, então, essa questão central, na primeira metade desse governo Lula, agora já começou a segunda metade, eu estou fazendo um resumo porque eu tenho um espírito muito sintético, não quero ser muito prolixo, até para deixar mais tempo para o nosso debate. Mas, essa primeira metade do governo Lula se caracterizou por isso, ele deu vários exemplos de concessão ao mercado, o Banco Central é autônomo, e ele chegou até a protestar, é verdade. Mas não é o caso do Haddad, se acomodou com a Faria Lima, a taxa de juros elevadíssima, isso remunera os bancos, os investidores do mercado financeiro, as isenções fiscais para as grandes empresas continuam, e esse valor é muito maior do que o Bolsa Família, por exemplo. Então, a política econômica do governo é conservadora. Não houve assim, mudanças radicais na política econômica. Então, o neoliberalismo ainda se faz presente, porque a maior parte dos recursos públicos está indo para o mercado, não está indo para a área social. Saúde, educação, transporte, habitação, meio ambiente, etc. Então, infelizmente, estou obrigado a reconhecer que a política econômica é conservadora e a política social é progressista. Bom, então, a concessão no mercado está dada. E o mercado vai ficar contra Lula, por mais concessão que seja feita. Todo o mercado vai ficar contra Lula. Um bom exemplo foi essa ofensiva do aumento do dólar. Foi um ataque especulativo no aumento do dólar. Foi feito por 3 ou 4 grandes bancos, que aí influenciam o mercado. Bem, bancos fora do país, inclusive bancos multinacionais. Bom, em relação aos militares, houve desde a proibição de descomemorar os 60 anos do golpe de 64, até, digamos, ministros nomeados, que é do agravo militar, e diversas atitudes que ele teve de gentileza excessiva, ao meu ver, em relação aos militares. Vou dar um exemplo. O discurso que o Lula fez sobre os 2 anos do 8 de janeiro. Bem, fez um discurso democrático, todo mundo ressaltou o escorregão dele, quando ele fala de improviso, às vezes ele tem um escorregão, não é a primeira vez. O escorregão dele, falando de diamante, não sei o quê, que era uma coisa um pouco fora de contexto, não tinha sentido nenhum aquilo. Mas a coisa que foi muito mais importante do que isso, que ninguém que eu digo da grande imprensa prestou atenção ou não quis entender, foi o elogio que ele fez ao Exército que defende as fronteiras nacionais. Olha, isso é uma bobagem. O Exército tem uns quartéis aí ao longo das fronteiras, isso é coisa do século XIX. Hoje, qualquer avião ou drone destrói aqueles quartéis em 2 minutos. Tem o menor sentido elogiar o Exército que defende fronteira nacional. Não defende coisa nenhuma. Então, é um elogio que perpetua um mito em relação ao Exército. Na verdade, de 2 governos Lula, esse é o terceiro, 1 governo e meio de Dilma, ou seja, anos do PT no poder, não se mudou a doutrina de segurança nacional que é ensinada nas escolas militares e policiais. Isso é gravíssimo. Os militares aprendem a matar o inimigo. Se não tem inimigo externo, eles vão matar o inimigo interno, que é os comunistas, os favelados, o professor que vai para a rua para defender o aumento de salário. Esses são os inimigos. Eles são treinados a matar os inimigos. Então, isso é gravíssimo, porque não houve nenhuma ofensiva política do governo para mudar, né, essa doutrina que continua sendo ensinada nas escolas militares. Mudar todo, digamos, o programa que ali é ensinado. Bom, isso é apenas um aspecto, eu acho que é um aspecto importante. Ou seja,
o Lula continua cortejando os militares. E era hora de perguntar para que serve o Exército, além de tentar dar golpe, ou de dar, ou tentar dar golpe militar, para que serve o Exército. Ou seja, o governo poderia tomar uma iniciativa de apresentar uma agenda para modernizar o Exército e as Forças Armadas do Brasil. Qual o papel das Forças Armadas numa democracia do século XXI? Esse é um debate que tem que ser feito. O governo tem que propor medidas. Eu não sou especialista nessa área, não vou adiantar aqui nenhuma ideia. Mas ficar elogiando uma organização que vem do século XIX, entendeu? Falando daqueles quartéis, até o Paraguai entra ali, destrói aquilo, o que quiser, com todo respeito ao Paraguai. Enfim. Então, eu acho que o governo continua mantendo uma relação tradicional, conservadora com o mercado, com os militares e com a direita parlamentar. Tudo em nome da governabilidade, para poder governar. Então, em relação aos parlamentares, os ministérios estão cheios de parlamentares de direita, chamados indevidamente centrão, são parlamentares de direita, mas ideológicos, negociam qualquer coisa com qualquer governo. Eles estão ocupando diversos ministérios. Bom, e nada indica que sairão, que dentro desse modelo o governo precisaria de votos na Câmara, o que nem sempre teve. O governo, apesar de tudo, perdeu várias votações importantes na Câmara dos Deputados. Ou seja, as vantagens desse modelo de governança não são tão altas e boas como se imaginava no princípio. Então, nós estamos vendo que as desvantagens podem estar superando as vantagens. Isso é um debate para ser feito. Porque eu estou questionando é que se esse modelo funcionou, já tende a não funcionar mais. Então, essa é a questão que eu estou levantando. Ou seja, se o governo continuar na sua estratégia e se associar à direita para combater a extrema-direita, a esquerda desaparece no Brasil. A agenda de esquerda some do cenário político, vai ficar só na mão de partidos ou movimentos sociais. Mas o governo esvazia a agenda de esquerda, apoiando a agenda conservadora na área econômica, na área política e na área militar. Apenas na área social, digamos, podemos dizer que, assim mesmo, muitos ministros que vieram da esquerda até agora, cá para nós, não disseram ainda que vieram. Alguns, não vou citar nomes. Eu já vi muitas reclamações movimentos sociais a respeito desse ministro de esquerda. Se der, depois podemos tocar nesse assunto, mas não é o assunto principal que eu queria levantar. O que eu queria levantar é esse debate. Vamos continuar apoiando a direita para isolar a extrema-direita? Vamos abandonar uma agenda de esquerda? Ou é hora de discutir e retomar uma agenda de esquerda? E pressionar o governo. A do próprio Lula, que queria ser pressionado pela esquerda, queria pressionar todo dia pela direita. Né? Então, isso aí é uma questão, porque eu creio que os atuais aliados de Lula, via Haddad, setores do mercado, via o ministro da Defesa, setores militares, e via os parlamentares que viraram ministro, setores parlamentares, eles todos não vão apoiar Lula na próxima eleição. Muito provavelmente vão apoiar o candidato de direita, que hoje se diz que é o governador de São Paulo, Tarcísio, esqueci o sobrenome. Bom, então, ele virá com apoio pesado do mercado da mídia do governo americano contra Lula e contra que será abandonado pelos seus aliados. Ele sabe disso? Eu tenho acesso para ele. Ele sabe disso. Então, para garantir o mínimo de governabilidade, se aliar à direita, isolar a extrema-direita. É a opção dele. Então, a questão é essa. Nesse modelo, ele terá chance de ganhar a eleição, e ganhar a eleição numa agenda de direita, até que ponto vale a pena, são questões que eu estou levantando. Será que ele vai mudar e vai partir para a mobilização popular? Porque o outro modelo, que é alternativo ao atual, se ele partir para a mobilização popular, na internet, na rua, via movimentos sociais,
mobilizar as entidades da sociedade civil para ter bases de apoio, até para isolar os parlamentares. Enfim, eu acho que essa questão é uma questão, digamos, delicada e bastante importante, porque nós continuamos no padrão. Temos que isolar a extrema-direita e fazer aliança com a direita, que garantiu a eleição do Lula, e eu acho que não garante mais. Minha tese é de que esse modelo esgotou, ou então nós vamos partir para outro tipo de... O problema é que os partidos políticos não estão mobilizando, perderam a capacidade de mobilização. Sindicatos idem, né? Movimentos sociais são isolados. Então, na verdade, quem tem a maior capacidade de mobilização é o próprio Lula. O Lula é um líder carismático, né? Se ele quiser, mas até agora ele não quis. Ele está lá fazendo seus acordos de cúpula por cima. Não está mobilizando as bases para, né, grandes campanhas de defesa de programas de interesse popular. Bom, essa é a primeira parte do livro em que eu aproveito momentos e eventos que ocorreram na primeira metade do governo Lula para chegar e fazer esse debate. Ou seja, o Lula, será que ele vai acabar um pato manco? Sabe o que é pato manco, né? Os Estados Unidos é o nome que se dá ao presidente, como o Biden agora. Perdeu a eleição, mas continua presidente. Até o outro tomar posse. O outro já tomou segunda-feira. Então, esse período em que ele perdeu a eleição e o outro ainda não assumiu, eles chamam de pato manco, ou seja, não tem poder nenhum. E essa gíria entrou também no vocabulário político brasileiro. Então, o Lula vai ficar amarrado com essas concessões, com esses acordos com o mercado dos militares e com a direita parlamentar, e com isso sufoca uma agenda de esquerda. Tudo isso em nome da governabilidade para barrar a extrema-direita. Isso garantirá a próxima vitória daqui a 2 anos ou não? Esse é o debate que eu trago e que analiso, faço uma reflexão política sobre essa questão. Bom, essa é a primeira parte do livro. Fiz aqui um resumo. A segunda parte eu vou contar alguns casos mais leves, talvez mais agradáveis do que a primeira parte. É o seguinte, a segunda parte sobre a questão ambiental. Eu não preciso mais falar sobre a questão ambiental do ponto de vista analítico, porque está nos jornais todos os dias. Nós estamos vendo jornais quase todo dia, com grandes manchetes, falando dos eventos climáticos extremos, incêndios na Amazônia, no Pantanal, no Cerrado, secas, inundação no Rio Grande do Sul, São Paulo hoje mesmo, foi uma grande inundação. Enfim, nós estamos vendo que está se acelerando esse processo de destruição do meio ambiente. E as consequências são nefastas. Bom, então, os jornais hoje já reproduzem a opinião de cientistas, ambientalistas, etc. Mas nos anos 80, quando eu fui eleito deputado pelo PT no Rio, isso era considerado uma coisa completamente absurda. Eu me lembro que eu levantei algumas questões que não eram do programa dos partidos de esquerda. Direito das mulheres, direito dos negros, direitos homossexuais, direitos dos povos indígenas. Isso não estava no programa do PT e do partido de esquerda. O que os partidos falavam era a luta da classe operária para liderar a revolução proletária contra o capitalismo. O discurso era esse. Qualquer coisa que saísse disso era boicotar a luta de classes. E eu sofri muito com isso, porque eu ia a reuniões da direção do partido, que eu era obrigado, como deputado aí, e ouvia frases, pérolas, entre aspas, pérolas do seguinte tipo: no Brasil não existe questão ambiental, a questão é social. Ele separava ambiental e social, que eu nunca separei, mas ele que eu digo é direção. Partido, na época, hoje não, anos 80. Ou então, assim, meio ambiente é um modismo importado da Europa que não tem nada a ver com a realidade brasileira. Cara, cansei de ouvir isso, essa bobagem, cansei de ouvir. Claro que hoje ninguém vai ter coragem de dizer uma bobagem dessa, né? Mas na época se dizia muito isso. Então eu fui muito boicotado, né?
Estado, eu fui muito boicotado e quis ir para constituir, mas perdi a eleição e fui trabalhar nos movimentos sociais. Bom, a partir daí. Mas, enfim, então, discutir questão de problema das mudanças climáticas, a crise climática, já está nos jornais todos os dias, causar a emissão de gases de efeito estufa, principalmente que é o uso de combustíveis fósseis, petróleo, gás, carvão, nos transportes. Aqui, o principal vilão é o desmatamento, causado pelo agronegócio, a agropecuária, porque a pecuária desmata muito para transformar a floresta em pasto. Então, a agropecuária, além de madeireiras, além de mineradoras, são os grandes vilões do desmatamento. E a principal contribuição do Brasil para o aquecimento global é o desmatamento. Não é o uso de combustíveis fósseis, como ocorre na Europa e em outros lugares. Então, o combustível fóssil está sendo demonizado. Mas o capitalismo está montado em cima disso. Então, o capitalismo nunca se preocupou com o impacto ambiental da produção econômica. Agora está se preocupando com a tragédia dos eventos climáticos extremos. Isso vai aumentar muito, mas muitos milhões de refugiados ambientais, número de furacões, secas, inundações, ondas extremas de calor, etc. Bom, que mata principalmente pessoas idosas, etc. Então, e também a destruição, além da crise climática, a destruição da biodiversidade e dos recursos naturais, sem os quais a vida humana não é possível, nem a vida animal, de modo geral. Então, destruindo os recursos naturais são a base da sobrevivência da humanidade no planeta. A longo prazo, se isso continuar, a humanidade vai se autodestruir. O planeta se recompõe, já teve vários períodos de recomoção. Então, é possível haver um colapso da humanidade no planeta Terra se continuar. Daí, conferências da ONU, já tem COP30 vai ser final desse ano em Belém. As conferências tomam decisões e os governos nacionais, em geral, não seguem. Ou seguem muito menos do que seria de esperar, etc. Eu vou, em vez de falar sobre essa questão climática, a destruição da biodiversidade, dos recursos naturais, emissão de gases de efeito estufa e aquecimento global, que está nos jornais todo dia hoje, né? Em vez de estar explicando isso para vocês, acho que vocês já devem ter mais conhecimento disso, eu vou contar alguns casos de negacionismo, que ainda existe hoje. Menos, mas ainda existe. Bom, o primeiro caso é o seguinte, eu já contei, quando eu era deputado, o negacionismo era todos os partidos, todos os líderes, de direita, de centro e de esquerda, todos negavam a questão ambiental como existente no Brasil. Todos. Isso ia da extrema-direita a Lula. Todo mundo negava. Lula chamava os ambientalistas de bicho grilo. Ele mencionou isso uns meses atrás. Ele chamava de bicho grilo. A imprensa chamava os ambientalistas de alfacinha, ou chamava de viado. Entendeu? Enfim, havia um preconceito muito grande, uma ojeriza a quem falava essa coisa absurda que era proteção ambiental. Bom, isso era nos anos 80, todas as lideranças. Então, os ambientalistas não eram ouvidos, os cientistas não eram ouvidos, os professores universitários que trabalhavam essa questão não eram ouvidos. Então, eram grupinhos isolados e ridicularizados. Claro que hoje é uma questão internacional que a ONU abraçou e todo ano faz uma reunião, procurando saídas, etc. Bom, esse é o primeiro exemplo negacionista. O segundo exemplo, o governo americano, mesmo antes, sempre negou a questão climática. Mas, no ano de 1988, quando propuseram na ONU uma conferência mundial sobre meio ambiente e desenvolvimento, que seria realizada no Rio em 92, a famosa Conferência Rio 92, o governo americano apoiou, mas apoiou por uma razão. É porque eles achavam que os partidos, então socialistas, socialismo real, estavam pior na fita, ou seja, eles não tinham mecanismos, instituições para reduzir o impacto ambiental da produção econômica. A industrialização da União Soviética foi feita de uma forma bastante acelerada.
E, naquela época, não havia muita preocupação com proteção ambiental, nem consciência da importância da proteção do meio ambiente. Bem, então o governo americano apoiou achando que a União Soviética ia ficar mal na fita. Acontece que, isso foi em 88, em 89, caiu o Muro de Berlim. Em 91, desmoronou a União Soviética. E aí o governo americano não ficou mais interessado, porque agora era o capitalismo que ia ficar, né, alvo, ia ser alvo dos tiros a serem desfechados pelo todos os setores ambientalistas. Eles tentaram impedir, mas já era tarde demais. Não podia mais, já estava acelerado o processo, não podia mais. Então, houve em 92, eles vieram, o governo americano, e boicotaram. Boicotaram a Conferência do Clima. Floresta, nem houve convenção, foi protocolo. Na terminologia diplomática, o protocolo não obriga nenhum país a cumprir nada. O protocolo é um aviso. Enquanto que convenção, teoricamente, obriga os países, embora a maioria não cumpra, mas, em tese, obriga os países a cumprir. Então, eles vieram e, bom, houve em 92 com uma série de propostas. Isso é o segundo exemplo de negacionismo. O terceiro exemplo que eu vou dar, eu acho até engraçado. Para mim, pelo menos, eu acho curioso. Provavelmente vocês não sabem como eu descobri que eu não sou imortal, o médico me garantiu que eu não sou imortal. Então, eu conto para vocês, que vão provavelmente viver muito mais do que eu, um caso com o ex-ministro e ambientalista José Lutzenberger. Bom, talvez os mais jovens não saibam quem foi Lutzenberger. Lutzenberger é o pioneiro da ecologia no Brasil. Ele foi um dos desbravadores do pensamento ecológico, da ecologia política. E ele é gaúcho. E era um homem, ele tinha um cabelo branco, esvoaçante, era um pouco assim, utópico, sonhador. Tinha muito senso assim, de realidade. E ele, no governo Collor, em 92, da Rio 92, era o presidente Collor, ele foi nomeado ministro do Meio Ambiente. E aí houve dois lances com ele. O primeiro foi quando ele foi na terceira, havia conferência de preparatórias, houve quatro. Ele foi na terceira, em Genebra. E aí tinha reuniões da ONU. Reuniões da ONU são chatíssimas. São diplomatas chatos. Quando eles não querem, eles ficam inventando uma desculpa. Eles ficam horas discutindo se a palavra correta é necessária ou indispensável. O meu país não aceita a palavra necessária, exigimos que seja indispensável. Aí vem outros assim, mas o meu país não aceita a palavra indispensável, exige que seja necessária. Eles ficam horas nesse tipo de discussão porque querem brecar, não querem decisão nenhuma, etc. Então, a gente assistia, eu era do Fórum Internacional de ONGs. Tinha direito a assistir, não tinha direito a falar, mas podia assistir. Era insuportável de chato. Aí, pega assim, representante desse país, o cara vai e fala, meu país acha isso, meu país acha aquilo. Aí vai 10 minutos, aí vai outro, meu país acha aquilo, meu país acha aquilo. Depois de meia hora, meu país acha aquilo, mas ninguém tem mais paciência de aguentar. Aí, quando chegou a vez do Brasil, ele foi à reunião, era pequeno, foi pai diplomata de carreira, ele era ministro, mas ele foi. Aí chegou na hora, a palavra presidente do Brasil, ele levantou, fez um discurso, um comício, como se tivesse praça pública, fez um comício, entendeu? Clamando pela necessidade da defesa do meio ambiente, da ecologia, blá, blá. Fez de pé, todo mundo só fala sentadinho, ele falou um comício de pé, gritando, entendeu? E aí, quando ele acabou de falar, todo mundo bateu palma. E aí sentou, e a reunião continuou como se ele não tivesse dito nada. Com a palavra, o país tal, meu país acha aquilo, voltou aquela monotonia da reunião. No ano seguinte, na quarta e última conferência preparatória da Rio 92, foi em Nova York. Ele apareceu lá. Ministro José Lutzenberger. Apareceu lá, teve uma participação e foi convidado pelo presidente do Banco Mundial para uma reunião. Ele tinha esculhambado o Banco Mundial. Estava financiando projetos de destruição da natureza, de florestas, em várias partes do mundo, e causando grande impacto ambiental.
Aí o presidente do Banco Mundial convidou ele para uma reunião. Ele foi um amigo para ajudar na tradução, ligado a nós. E aí ele chegou lá e esculhambou o Banco Mundial. E aí o presidente do Banco Mundial virou para ele e falou: ministro, o que o senhor acha que o Banco Mundial deve fazer? Aí o Luxemburgo falou: fechar as portas. 2 semanas depois, ele foi demitido. Eu acho essa história muito interessante, porque realmente, digamos, muito didática essa história. Ele não tinha meio termo, ele não tinha nenhum intuito de negociar, de dizer, não, para Mundial podia fazer tal projeto, aquele outro. Ele é radical. Radical, fecha as portas, acaba com o Banco Mundial. Bem, terceiro, o último caso que eu vou contar de negacionismo foi que, na época, eu militava num fórum chamado Fórum Internacional de ONGs, que, junto com o Fórum Nacional, organizou o Fórum Global, na Rio 92. E, durante os anos 90, houve uma série de reuniões desse movimento. Depois sumiu. E aí eu fui chamado, como eu ia lá nessa reunião da ONU, me convidar para uma palestra na Universidade de Maryland. Maryland é pertinho do Washington, vai de metrô, de Washington para Maryland. Bom, eu nunca tinha ido ao Washington, fui lá, peguei o metrô e fui para Maryland. Cheguei lá, não me convidaram para dar aula, me convidaram para almoçar. Tá, foi almoçar. Fui almoçar. Estava lá o presidente do departamento científico da Universidade de Maryland. E aí, como eu estava vindo da ONU, reunião de ONG, né, que eu não sou diplomata, era diplomata, mas com o tema ambiental na cabeça, eu aí, na hora do almoço, toquei na questão ambiental e no aquecimento global, achando que queria dar um apoio. Aí o diretor do departamento científico da universidade chegou para mim e disse: eu não acredito em aquecimento global. Aí eu disse: bom, mas os cientistas de todo mundo estão falando que existe o aquecimento global. Aí ele respondeu: metade dos cientistas do mundo acha que existe e metade acha que não existe. Aí eu já vi que ele era negacionista. Aí eu virei e falei: bom, então, de acordo com os princípios do direito ambiental internacional, devemos agir como se existisse o aquecimento global. Esse é o princípio da precaução. Aí ele virou e falou assim: metade dos cientistas aceitam o princípio da precaução e metade não aceita o princípio da precaução. Bom, aí eu vi que não adiantava a discussão, mudei de assunto. Ele era o negacionista. Provavelmente a universidade tinha patrocínio, financiamento de indústria do petróleo para algumas pesquisas, várias pesquisas, etc. Provavelmente, certamente. E ele, então, defendia os financiamentos da universidade. Não está preocupado com a verdade científica. Eu contei esses casos para mostrar como o negacionismo era e ainda é forte. Agora, então, com o governo Trump, vai ser uma desgraça. É um retrocesso brutal do ponto de vista não só ambiental, do ponto de vista democrático, político, etc. Na área ambiental, talvez seja uma das áreas mais fortes. Ele já falou: perfure, perfure, mandando perfurar petróleo, etc. Bom, para a identidade de proteção ambiental, só no meu negacionista, gente que quer mais que disturbe o ambiente para fazer a produção econômica, etc. Então, esse é digamos, eu fiz aqui uma síntese de 2 grandes capítulos do livro. Essa é a parte política da democracia na encruzilhada, que eu acho que o governo Lula vai levar a democracia brasileira para uma encruzilhada, mas aberto para debate, que eu apresentei 2 hipóteses, uma otimista e outra pessimista. E a segunda parte sobre a questão ambiental, que eu sou obrigado também a ser pessimista, porque as mudanças que estão sendo feitas estão muito aquém da necessidade de controle do aumento da temperatura acima do teto da Conferência de Paris, foi 1,5 graus. Já estamos ultrapassando isso. Isso vai significar
vai inviabilizar a produção agrícola e a sobrevivência de boa parte da humanidade a longo prazo. Bem, era isso que eu queria fazer no meu tempo, espero não ter ultrapassado, e me colocar à disposição de vocês para um eventual debate. Extremamente disciplinado e sensacional essa abertura. Muito obrigado. Pessoal, só levantar a mãozinha para fazer as intervenções. Fiquem à vontade aí, pode começar, quem quiser já, para fazer perguntas, para fazer intervenções. Enquanto eu faria, o único que apareceu foi o Emílio. Foi o único que apareceu aí. O resto tudo ficou escondidinho com fotografia. Aí, ó, tem algum... O Ricardo está com a foto aberta, a câmera. Luiz Fernando. O microfone é ruim, só peço que fale um pouco alto. Beleza, vai lá, Jefferson, fala um pouco alto. Tá com você, fala. Boa noite, espero que vocês estejam me escutando. Perfeito. Parabenizar você, Tomazini, por mais essa formação, sensacional o debate do companheiro. Uma coisa que me chamou muita atenção na fala dele, e que é uma coisa que vem me chamando a atenção aí nos últimos tempos, ele toca na questão da luta de classe, né? E ele cita aí que qualquer de debate, né, que fugisse disso, que na verdade eles achavam que discutir meio ambiente naquela época era fugir da luta de classe, e hoje as pessoas buscam, né, separar a defesa do meio ambiente, separar aí a luta em prol de uma sociedade mais justa, em prol do trabalhador, de luta de classe, né? Então, Caiu o som do Jefferson. Jefferson, caiu. Mais. Congelou. Congelou ele ali. Caiu a internet dele, que pena. Jefferson, voltou? Tá ouvindo a gente? Voltei. Voltei. Desculpa, a minha internet está dando uma oscilada, mas é isso. Eu gostaria só que ele falasse um pouquinho a respeito, né, da importância da luta, né, pelo meio ambiente hoje, né, se incorporando aí à luta de classe. Diz que uma coisa não está separada da outra. Antes que caia, era isso. Legal, Jefferson. Não tem ninguém aqui inscrito. Levantem as mãozinhas, gente. Vou passar já a polícia dizendo que numa sexta-feira à noite nós estamos 51 pessoas aqui discutindo luta de classe. Isso faz a gente ficar animado. Vai lá, Liz. Eu respondo um por um, como você acha melhor, Rodrigo? Que ninguém mais se inscreveu. Então, tá bom. Eu vou responder ao Jefferson. Ô, Jefferson, eu ouço isso desde os anos 80, que luta ambiental é desviada da luta de classe, etc. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Você ouviu falar de algum operário morto nos últimos 30 anos lutando contra o patrão na cidade? Eu não ouvi. Agora, você ouviu falar de camponês, líder camponês, indígena, quilombola, assassinado no campo? Todo mês aparece um assassinado, morto, etc. Então, eu acho que o aspecto principal da luta de classe deslocou para a fronteira agrícola. O capital ali está super explorando, entendeu? Ali a mão de obra camponesa, rural, indígena e quilombola, etc. E ali que as pessoas estão lutando e morrendo. Também está aí cientista, também está aí ambientalista, ali hoje, digamos, o foco principal de violência do capital contra o trabalho está se dando hoje na fronteira agrícola. Ali, a CPT, você entra e busca na internet, Comissão Pastoral da Terra, CPT. Você vai ver a quantidade de ruralistas, de quilombolas, indígenas assassinados pelo grande capital, que é a agropecuária, agropecuária principalmente, mas também madeireiros, também garimpeiros, etc. Então, você não tem mais separação de defesa da natureza, entendeu? E luta de classe. A luta de classe está no campo, e sempre esteve. Apenas
que o modelo teórico da maioria dos marxistas que moram na cidade só pensava em classe operária urbana contra o capital. Né? A Revolução Russa sempre desprezou o campesinato, aliás, massacrou os camponeses que não aceitaram aquelas fazendas coletivas do Estado, né? Que queriam as suas pequenas propriedades rurais. Então, é clássico que os marxistas, digamos, pelo menos uma leitura dos marxistas, que foi preponderante através da Revolução Russa e de outros, sempre eles subestimaram e desprezaram o campesinato. E hoje quem está morrendo são os camponeses, não são os operários urbanos. Eu não estou vendo operário urbano querer fazer a revolução proletária, liderar, entendeu, grandes movimentos contra o capital. Entendeu? Onde está havendo confronto é lá na fronteira agrícola. Ali que está havendo confronto, principalmente. Não estou dizendo que não esteja também na cidade, mas ali, principalmente. Mas você vê a estatística da Comissão Pastoral da Terra sobre o número de assassinados no campo. Então, isso pretendo ter respondido a sua pergunta. Não há separação entre meio ambiente e luta de classe, porque a luta de classe está lá, atacando aqueles que defendem o meio ambiente e matando também. Obrigado, Ulisses. E Ricardo está com a mão levantada, e depois Celso Jordão. Vai lá, Ricardo. Mas, ó, Ricardo, seu microfone está desligado. Ricardinho. Estão me ouvindo agora? Vai lá, perfeito. Vai que é sua. Lixe querido, Emílio querido, Rodrigo querido, tanta gente querida aqui, eu fico feliz que isso me traz uma energia muito positiva. Mas eu confesso a vocês que eu não esperava, né, ao ouvir o Lixe, né, que foi brilhante, como sempre, e sem querer puxar o saco dele, porque não precisa, né, Lixe? Mas você fez reflexões muito poderosas. Mas, enfim, eu não acreditava que, ouvindo você, eu fosse melhorar o meu pessimismo. Eu estou numa fase muito pessimista e que se acentua muito quando, por exemplo, eu ouço, né, uma pessoa como Trump no discurso de posse, que é a mesma sensação que eu tinha quando eu via o Inominável nos seus discursos. Por outro lado, me traz um pouquinho de esperança quando eu vejo a coragem de uma pessoa como aquela bispa, né? Aquela bispa protestante, não é isso? Aquela bispa protestante, quando ela faz um discurso bonito, emocionante, sem nenhuma agressão, mas que ela fala uma coisa de uma profundidade, né? E incrível, né? E de crítica, né? ao comportamento do Trump, mas que, na verdade, o que adianta? Quer dizer, vai conseguir melhorar a consciência da população americana? Acho que não vai, porque a maioria da sociedade americana, como uma grande parte da sociedade brasileira hoje, né, tem uma outra cabeça, né, e tem uma outra visão de mundo e não está preocupada com essa consciência social, com essa consciência humanista, né, com a consciência da necessidade de preservar o meio ambiente. Não pensam nisso. Né, e não tem consciência, não tem compromisso nenhum com essas causas. Mas, enfim, me trouxe um pouquinho de otimismo. Agora, hoje eu vi, por exemplo, o ministro-chefe da Casa Civil, né, aquele baiano, que eu acho um burocrata, um cara escroto, enfim. Eu ouvi falar e defender, né, o governo não vai praticar congelamento de preços. Aí, aquilo também me traz um pouco de pessimismo, que eu estou vendo nesse nosso governo, infelizmente, gente, e digo os políticos, é a falta de competência política, né? Uma falta de união mínima, né? E uma falta de total de capacidade, né, em crítica com relação, por exemplo, à liderança do Lula, porque eles não têm coragem de falar para o Lula. Duvido que alguém fale para o Lula, qualquer um desses que está no Planalto, perto dele, fale aquilo que precisava ser falado, o que enfrentar, né,
essa postura que o Lula tem tido. Então, com tudo isso, eu confesso a vocês que eu estou muito pessimista. Eu não ia falar nada hoje, Rodrigo, porque eu tenho tanta pergunta para fazer, o debate pode ser tão rico, mas, na verdade, o que está atrapalhando aqui para mim, né, é essa situação atual da nossa esquerda. E eu temo dizer que eu concordo 100% com o Lixe. Se continuar nessa trajetória, nós podemos não só perder a eleição, e vamos perder a eleição, não é para a extrema-direita, vamos perder a eleição, vamos perder a eleição com uma direita. E essa direita vai avançar muito no Brasil, e contra quem? Aí vamos falar de Marx. Contra a classe dos oprimidos. Não importa, os oprimidos hoje não é mais a classe operária sindicalizada. O oprimido hoje é o motorista de Uber, é o entregador de Uber, é o taxista que é empregado. Entendeu? E esse pessoal, e eu falo isso baseado em experiência própria, eu converso muito com eles. Né? Eu uso muito Uber, eu uso muito entregador. Né? Eles hoje não apoiam a esquerda. Eles não apoiam a esquerda. A grande maioria deles vê a esquerda como uma coisa ultrapassada, sem, enfim, e não vê nenhuma perspectiva de crescimento, né, deles na sociedade, né, nas conquistas sociais com a esquerda. É lamentável isso. Quer dizer, aquilo que seria hoje a classe dos oprimidos, não mais a categoria sindicalizada do passado, né, ela não está necessariamente a favor da esquerda. Agora, os opressores, nós sabemos, são os mesmos, continuam os mesmos. E como lutar contra eles? Eu acho que a gente não está sabendo lutar contra eles. Desculpe, hoje eu estou realmente, não estou nos meus dias melhores, mas é como eu posso contribuir para a discussão. Um abraço a todos. Bem, eu gostaria de dizer que pessimista estamos quase todos nós. Você realmente... A situação, eu acho, está muito preocupante. Nos Estados Unidos, se levar em conta, é o seguinte: vai haver resistência. Ele não ganhou 100% dos votos. Você vê que a decisão dele de violar a Constituição, que garante que ele nos Estados Unidos é americano, é o direito solo, o jus soli, né? Ele violou e a justiça já contrariou, assegurou lá um dispositivo constitucional. Então, vai haver resistência em setores culturais, ele vai fazer acontecer. As consequências serão gravíssimas. Mas vai mudar o panorama. Por exemplo, a Europa está repondo os Estados Unidos há décadas. Foi cúmplice do massacre de Israel em Gaza, cúmplice de apoiar a Ucrânia, cúmplice de tudo nos Estados Unidos, em torno da OTAN. Agora o Trump dá uma banana para a Europa. Eles vão ter que se reformular, remodular. Vai mudar um pouco o tipo de relação política, geopolítica mundial. É difícil prever, mas eu concordo com você, Ricardo, que os tempos não estão para otimismo. Mas, infelizmente, é que a esquerda no Brasil foi poder. 3 governos Lula, 1 governo e meio da Dilma, ou seja, temos aí 3 anos, mais uns 4 anos e meio de governo PT. E o povo, você falou aí do pessoal Uber, olha isso como poder, como sistema. E como a vida deles não melhorou muito, a democracia liberal não melhorou a vida da maioria da população, eles culpam quem está no poder, querem mudar. Estão vendo na Argentina? Por aquela inflação de mais de 200% durante anos e anos, que a esquerda não conseguiu resolver, eles querem mudar, botar aquele louco daquele extrema-direita do Milei. Então, aqui, esse avanço da extrema-direita, representado pelos votos do Bolsonaro, depois daquele governo horroroso, é impressionante como ele quase empatou com o Lula. Então, as pessoas querem mudar. E olham a esquerda como sistema, então, como situação. E eles querem mudar. Não tem muito conteúdo político, mas querem mudar. Enfim. Mas eu também estou preocupado. Mas aí, cara, olha, eu vou te contar, desde que eu nasci, a gente está falando que tem que lutar.
houve avanços importantes, eu acho, no governo do Brasil, em termos sociais, houve avanços importantes, não podemos subestimar, mas eu acho que os ventos que sopram hoje estão soprando para a direita, em todos os lugares, quase todos os lugares. Agora, há brilhantes exceções, no México, por exemplo. O Brasil, por enquanto, resiste à extrema-direita, o Uruguai. Então, temos aí algumas... É muito difícil prever como que vai ficar, essa geopolítica mundial no governo Trump, que também ele blefa muito e vai invadir o Canadá. Tem gente que acreditou que Trump ia invadir o Canadá. Cara, isso é um absurdo, ele estava blefando. Entendeu? Enfim, mesma coisa, vai invadir Groenlândia. Ele estava negociando o preço com a Dinamarca, para assustar o dinamarquês, para ver se ele vende mais barato a Groenlândia. Porque está derretendo a Groenlândia, tem minérios preciosos ali. Ele não acredita que é aquecimento global, mas sabe que a Groenlândia vai derreter. Bom, então é isso. Estamos juntos, mas o futuro não é brilhante, também acho que não. Eu me preocupo muito quando tem netos, né? Como é que vai ficar a vida deles? Isso se não pensar em coisas piores, como guerra nuclear, etc. Eu fico pensando como é que vai ser a vida dos meus netos da nova geração. Rodrigo, estou à sua disposição. Bora lá, fazer aqui um parênteses para poder saudar a presença não só do Luiz, também do Ricardo, né? Pessoas que, se hoje a gente está podendo fazer esse debate aqui, a gente deve muito a eles e o restante dos companheiros de geração 68, que lutaram muito, foram presos, foram torturados, mas hoje estão aqui para não só contar a história, mas para deixar a gente de cabeça erguida, que a gente pode vencer de novo. Saudar também a intervenção do Jefferson, que falou sobre a questão da luta de classes, que é uma questão muito importante. O pessoal que está escrevendo nos comentários, daqui a pouquinho eu vou ler as perguntas para passar para o Liz, antes o Celso e depois a Aline. Saudação, Aline, muito bom ter você aqui com a gente. Um abração. Vai lá, Celso, depois a Aline, depois eu passo para o Liz e vou ler também os comentários. Bom, boa noite a todos. Eu falo aqui de Ribeirão Preto, estado de São Paulo. É a primeira vez que eu participo do grupo, a convite da Elizabeth, ou Beth, né? Que hoje não está participando, mas ela enviou o convite. Eu, por ser a primeira vez para entrar, eu entrei num link que ela tinha mandado, mas depois era outro, com isso eu perdi a introdução inicial. Mas eu queria aproveitar o gancho da luta de classes no campo para complementar no sentido de que hoje nós temos uma correlação de forças ou uma representatividade do agronegócio extremamente desfavorável, ou seja, não chega a 1% de grandes produtores rurais e eles aprovam qualquer coisa no Congresso, entre as várias coisas. Não aprovam nada que seja de imposto para eles, é a classe que não paga impostos, é a classe que conseguiu aprovar tudo que é agrotóxico, então entra aí na questão ambiental, entra a questão da monocultura, que faz muito mal ao meio ambiente. Eles, logo que na época após o golpe que o Temer tomou o governo, foi aprovado o RenovaBio, o nome é bonito, mas que é uma simples transferência de recursos da distribuição de combustíveis para o bolso dos usineiros, né? Sem contrapartida na questão ambiental, e isso continua valendo até hoje. Então, e isso torna a nossa democracia mais frágil e leva para esse tipo de encruzilhada, né? E eu acrescentaria ainda que, além desse problema da correlação de forças, nós temos uma democracia que a gente tenta salvar, porque sem ela é pior ainda, mas só que é uma democracia que chega apenas a uma parte da sociedade. A outra parte não se beneficia da democracia. Ou seja, para você se beneficiar da democracia no Brasil, você precisa ter
pelo menos um pouco de poder aquisitivo para ter bons advogados e tudo mais. O pobre não tem isso, então por isso que a polícia na periferia primeiro mata para depois perguntar, quando pergunta, bem entendido. Então, são coisas que fazem com que a gente viva nesse risco da encruzilhada. Então, não estou trazendo nenhuma solução, mas apenas acrescentando coisas para o debate. Aline, vai você agora. Então, vamos ouvir outros assim, depois eu componho, porque ele fez uma boa intervenção, mas não tinha uma pergunta. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Gostei muito da exposição e fiquei pensando sobre estudo e ideologia, né? E agora eu estou dentro de um programa de pós-graduação que se chama, que é de gestão urbana, né? E aí a gente falando de pautas ambientais, e é inevitável pensar na questão ideológica também. E aqui no meu território, né, que eu moro em Colombo, na região metropolitana de Curitiba, é um município que ele 60% do território é ruralizado, né? E a gente na ciência política tem a literatura que escreve sobre a geografia do voto, que quanto mais ruralizado, mais conservador, e, consequentemente, elege mais representantes à direita do espectro político, né? Então, eu relacionei esse raciocínio com o fato de que, no programa de gestão urbana, toda vez que a gente vai falar das pautas ambientais, que aí a gente inclui a questão da função social da propriedade, a justiça espacial, a própria urbanização e a desigualdade que é fruto desse desenvolvimento da cidade. Toda vez que a gente vai falar dessas pautas, isso é discutido com maior ênfase nas literaturas relacionadas ao neoliberalismo. Eu observo que a retórica da direita está se apropriando de uma pauta que supostamente não é ideológica. Porque se a questão, assim como nos comentários ali, depois que o Tomazini vai ler, se a questão ambiental ela não está diretamente relacionada nem à direita nem à esquerda, vocês percebem que os discursos, eles... E que a direita está vencendo porque ela está se apropriando de pautas que nós, da esquerda, deveríamos estar na linha de frente tratando. E aí a gente tem toda uma questão da conjuntura, né? Bolsonaro, que todo mundo ficou sem fôlego aí em meio a essas coisas horrorosas que aconteceram, e junto com isso, né, a gente tem resultados horríveis eleitorais em vários locais, entre eles aqui em Colombo, que a gente tinha, né, um único vereador do PT. Eu nem chamo o PT, com todo respeito à história do PT, né, porque lá nos anos 80 ele era esquerda, hoje eu me nego a chamar o PT de esquerda, mas aqui no município tinha um vereador, 3 legislaturas no poder, fazendo um trabalho maravilhoso, única oposição daqui, e eles não tiveram a capacidade, mesmo com um mandato, de fazer formação de base, de fazer a militância, de mobilizar as pessoas para permanecer nos seus cargos. Então, se a gente não consegue nem isso, né, que dirá ter fôlego para ter novas pessoas engajadas. Eu até tentei, né? Fui candidata aqui, mas a perseguição política, a violência de gênero, os boicotes nos espaços, perder emprego e outras coisas, fizeram com que eu adoecesse e me afastasse totalmente. Então, fiz essa exposição para tensionar aqui, porque também não consigo sair do pessimismo, mas como é que a gente consegue pensar numa saída, então?
Eu, particularmente, como professora, vejo que o fato do governo Lula não ter se colocado criticamente em relação à reforma do ensino médio, isso é um agravante, porque o sucateamento da educação e a aprovação desse novo ensino médio, que permite o notório saber, que estão diluindo as disciplinas, que tiraram a minha disciplina, né, sociologia, que a gente tem muito pouco aula de sociologia, colocaram um projeto de vida sem fundamentação científica. Então, tudo isso é um agravante para a gente conseguir fazer a luta, porque se a gente está contratando professores que também têm uma educação, olha só, a educação está sendo tão impactada de tal forma que, em todos os níveis, que os professores que estão indo para a sala de aula, eles têm uma formação medonha. E aí, eles não conseguem fazer um mínimo debate de... Opa, travou. Eles não conseguem incutir, introduzir esse debate com os estudantes, porque eles não têm essa bagagem. E se a gente está vendo que eles não têm essa bagagem, os partidos políticos estão fazendo o quê? Né? Porque se a função do movimento social, do partido político institucional é essa, a gente não tem informação nem para os próprios colegas de militância, formação interna, a gente não tem informação que seja aberta, inclusive quero agradecer por compartilhar o convite, porque eu, no momento, estou sem filiação partidária nenhuma e recebi esse link e compartilhei com outras pessoas, a Tati, minha amiga, também está aí. Então, essas discussões a gente tem que divulgar de forma ampla, né? Então, é isso. A minha pergunta é, diante de todas essas questões, como que a gente pensa numa saída? Obrigada. Muito obrigado, Aline, uma satisfação enorme ter você aqui. Hoje eu estou no Rio Grande do Norte, mas a gente militou muito tempo junto lá no Paraná. Liste, tem muito comentário aqui, e tem o Lucas que ergueu a mão, o Celso também fez outras. Eu leio os comentários ou você responde o Celso e a Aline, e depois a gente vai para o Lucas e eu leio os comentários? O que você acha melhor? Porque a Aline colocou ali bastante coisa que dá para desenvolver. Eu estou preocupado porque você falou que seria de 8 às 9, eu tenho uma reunião 9h30. Ainda temos aí algum tempo. Eu posso fazer um comentário seguinte. Eu acho que ela levantou a observação que a avaliação do Celso foi muito boa, mas eu não teria nenhum comentário, porque eu concordei com o que ele falou. Em relação ao que a Aline disse, eu tenho uma observação que é uma questão que está havendo na parte da sociedade uma luta cultural. A direita está ganhando essa luta cultural. Né? Palavras de ordem do tipo Deus, pátria e família, resume, por mais falsa, hipócrita que seja, esse tipo de receita cultural, de costumes, está entrando nas camadas de trabalhadores, via movimento evangélico, ou mesmo fora do movimento evangélico. Então, outra coisa, a direita ganhou as mídias sociais. Esse último exemplo, não vou falar porque todo mundo está sabendo disso, mas esse último exemplo, eu achei um exemplo extraordinário. Aquele deputado de direita de Belo Horizonte, de Minas, esqueci o nome dele agora, que inventou que o governo ia taxar o PIX, você lembra? Como é que chama ele? Nicolas Nicolas Ferreira. Ele inventou, parece que por trás tinha um marqueteiro do Bolsonaro, ele inventou e atingiu quase 200 milhões, mais do que o desmentido feito pelo presidente Lula. Ou seja, a mentira vai mais longe do que a verdade. Então, nós estamos chegando num momento em que a própria Lumini, a civilização que vem do Lumini, está ameaçada, porque as pessoas não querem saber dos fatos da realidade, elas querem ouvir o que corresponde às suas crenças. Esse é um ponto importante. Então, esse tipo de público quer ouvir o que corresponde às suas crenças e não o que corresponde aos fatos da realidade.
Ora, isso significa que não acredita em qualquer coisa, acredito que a Terra é plana, acredito que cloroquina vai curar a Covid, acredito que o comunismo ameaça o Brasil, não acredito que vacina vai dar autismo, ele acredita em qualquer coisa. Então, essa questão das fake news ela tem que ser absorvida, porque isso é um veneno mortal. E é um instrumento muito poderoso de divulgação, e até agora, nem com o governo na mão, o governo conseguiu enfrentar as fake news. O que cá para nós mostra muita incompetência, porque não é possível que o governo, com o poder na mão, não tenha conseguido fazer frente a essa onda avassaladora de fake news transmitida pela extrema-direita. Eu, inclusive, acho que se um influenciador digital disser que, pelas últimas pesquisas científicas, a Lua é maior do que o Sol, é que nós temos ilusão de ótica, o Sol é maior que a Lua. Se ele disser isso, milhares de pessoas vão acreditar, em pouco tempo, milhões vão estar achando e divulgando isso. Acharam que a Terra é plana, por que não vão achar que a Lua é maior que o Sol? Ou seja, qualquer coisa, isso é muito perigoso, está que sair de uma luta, uma revolução cultural tem que ser feita na base da sociedade. E não está sendo feita, porque a esquerda foi o poder e largou o trabalho de base. Os partidos se tornaram institucionais, disputam eleição e ocupam cargos no poder. E o trabalho de base foi abandonado. Tem alguns movimentos sociais, MST e vários outros, que são elogiáveis, notáveis. Mas, de um modo geral, e foi por aí que a direita entrou. Bom, esse é o meu comentário. Rodrigo, estou à sua disposição. Liste, para aproveitar esses 10 minutinhos que nós temos, vou passar a fala para o Lucas, vou ler os comentários e você encerra, pode ser? Pode. Vai lá, Lucas, vai que é sua. Mas a Ceci pediu para falar, não foi? Ou não? Ela levantou a mão aí, eu vi. Ela pode falar também, se quiser, não sei se vai dar tempo. Vou dar um adeus, tchau. Ela pode dar um tchau. Lucas. Meu nome é Lucas, e eu cheguei no finalzinho. Lucas está incógnito, não apareceu o rosto dele. Vou abrir a câmera nesse Você quer falar. Lucas está clandestino, se escondeu. Eu cheguei depois porque eu estava em outra reunião, mas eu concordo com tudo que vocês falaram. Apareceu o Lucas. E aí, mas concordo com tudo que vocês falaram dessa questão da... Um pouquinho alto. Só interrompendo. Lucas foi a pessoa que eu falei no início da nossa conversa sobre agora essa novidade do podcast que a gente está aqui fechando aí. Eu não consegui por causa do meu tempo, mas é ele o cara que vai dar o caminho das pedras para a gente não ter só no YouTube, mas também em podcast. Lucas, fala alto, que o Ulisses pediu, porque ele está com um probleminha de áudio lá. Vai lá. Ótimo. Eu cheguei nesse finalzinho agora. Dá para ouvir? Sim. Ótimo. Mas eu concordo com o que vocês falaram, que desse pessimismo, do erro da esquerda, o erro do PT. Mas, mesmo concordando com vocês, eu acabo discordando na questão de que a gente está errando, assim, a esquerda está errando, mas a gente também tem que tentar, sabe? Eu não consigo continuar pessimista, eu entendo todos os erros, eu entendo as falhas, mas a reunião que eu vim antes dessa foi a reunião para a viagem da Bienal da Uni, da União Nacional dos Estudantes. E a gente está falando disso, que a gente tem que se organizar contra essa direita, para organizar melhor a universidade, para apoiar os estudantes. A gente tem que se organizar, porque a gente entende que não tem apoio do governo, que está tudo errado, mas a gente tem que fazer alguma coisa, sabe? A gente entende, mas não dá para ficar parado. Então, mesmo concordando com você, eu não tenho esse desânimo. E é um pouco de otimismo, assim, para dar para vocês aí. E vou viajar para essa Bienal nessa semana que vem e vou dar notícias para vocês. Espero que o pessoal consiga se mobilizar lá. E a ideia é essa, de que entender a realidade das dificuldades, mas continuar na luta. Quem manda aqui é o Rodrigo, eu aqui sou... Quem manda é ele. Rodrigo, deixa se falar, depois faz o resumo para fechar.
Muito bom, Lucas, muito bom. Eu precisava ouvir isso aí, olha. É a juventude, né? A gente sabe. Ricardo e Liz também, quando estavam na juventude, foram extremamente perseguidos, né? E presos e tudo mais. Olha, eu vou ler os comentários aqui, aí eu vou passar por isso, vocês já fazem os comentários finais e fecha, tá, gente? Aí eu abro o grupo lá, e no grupo a gente vai debater até amanhã de manhã, como sempre acontece. Eu acho muito legal. Vou ver aonde foi aqui o último que eu li, já está chegando aqui. Aí, vamos lá. Vou começar então a leitura aqui do grupo, do grupo não, do chat. O Ronaldo fala como se a esquerda não tivesse nada mais a dar. A Zilda, o agronegócio está ocupando as cadeiras nas conferências sobre meio ambiente. A Érida, a sociedade está polarizada, politizada, ela escreveu, mas eu acho que é polarizada, progressistas versus conservadores. A Zilda, como será a 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente 2025? Pouca mobilização popular? O Antônio Ronaldo, deixa eu achar aqui que a democracia não tem melhorado a vida das pessoas em nome do PT. Daí as constantes ameaças à nossa democracia. Democracia não é apenas votar de 2 em 2 anos, ou de 4 em 4 anos nas nacionais. A Zilda, vou votar e fortalecer o controle social? A Hélida, gostei de ouvir o Lides, companheiros, estamos juntos. Eu estou aqui devagar porque meu computador está bem lento. O Antônio, o agro é tudo, o agro é pop, né? A Thelma, a falta de uma equipe potente para um suporte ao presidente, como aconteceu nos mandatos anteriores, além da ausência de falas dos ministérios, quando o mesmo é, de alguma forma, atingido, potencializa a vulnerabilidade desse governo. O Antônio fala, o Lula não revogou nada ainda, né? Continua contratando professores temporários. A Fátima, excelente fala, Aline, parabéns, o governo optou por dar apoio ao Camilo Santana, que é ligado à privatização do ensino médio. Eu estou bem devagar aqui, porque meu computador está... A Aline escreve, eles são os proprietários dos meios de comunicação, movem as redes e estão aparelhados nos órgãos de financiamento da pesquisa científica. O Antônio, a esquerda do PT demoniza as redes sociais. O Davi, aproveitando o ensejo, durante o momento que a colega Aline falou sobre profissionais de educação que estão em classe e sem bagagem nenhuma, é preocupante o avanço do Brasil paralelo nas salas de aula e até atuando na formação de professores. Realmente, Brasil paralelo, né? E aí tem bastante coisa ainda, mas não vai dar aqui pelo nosso tempo. Vai lá, Liz, com você o fechamento. Bom, então, olha aqui, eu quero agradecer a todos. Primeiro, também pedir desculpa, porque, como eu já fiz 40 anos, vocês devem ter observado, além disso, não sei porque o áudio não está muito bom, eu perdi um pouco por dificuldade de audição. Bom, como eu sou também da geração 68, eu devo dizer que contribuiu também o choque elétrico que eu levei no ouvido quando foi hóspede lá do Doicó, em São Paulo, na famigerada Rua Tutóia. Eu perdi a audição no ouvido esquerdo. Então, isso que eu faço assim, porque eu só trabalho com o ouvido direito. Mas eu acho que o essencial, eu peguei, e quero, obviamente, agradecer. Eu poderia resumir o seguinte, nós temos... estamos numa fase de avanço à direita no mundo. Então, é uma fase de estratégias defensivas e contra-ofensivas. Né? Eu acho que, no caso do Brasil, nós temos um presidente que é um grande líder carismático. E como os partidos estão enfraquecidos, não mobilizam, sindicatos também não, a possibilidade de mobilização popular seria o Lula decidir fazer mobilização. Fazer via internet, ir na rua, ele teria liderança para fazer essa grande mobilização popular contra a direita, contra o mercado, contra o militar, enfim. O problema é se ele vai fazer ou não.
Eu acho que ele não fizer, a tendência é, não vou dizer que vão perder, mas a possibilidade de perder a eleição é grande. Então, se ele partir para a mobilização popular, aí eu acho que a possibilidade de ganhar a eleição também é grande. Então, são duas hipóteses que eu coloquei. E também foi dito aqui por vários, que é necessário retomar o trabalho de base que foi abandonado. Os partidos tornaram puramente institucionais. Quando eu era deputado, eu dizia, é necessário ter um pé na instituição e um pé na sociedade. Um pé no social e um pé no institucional. Hoje, os partidos têm os dois pés no institucional e não tem mais pé nenhum no social. E aí, esse social foi deixado, né, para a campanha das ofensivas políticos, programáticas e ideológicas da direita. Então, o que nós estamos vendo é também o desgaste, afinal de contas, da esquerda teve no poder, na Argentina com o peronismo e no Brasil com o PT há tantos anos, é o desgaste natural do poder. As pessoas querem mudar porque querem um patamar. O bilionário quer mudar porque quer ser trilionário. O milionário quer ser bilionário. Cada bilionário que tem aumenta a pobreza da miséria. A desigualdade social continua, né? Foi diminuída. Todos os avanços sociais do PT, eles desistiram e não podem ser esquecidos. A luta pela democracia, a geração 68, deu um belíssimo exemplo em sofrimentos, torturas e mortes de muitos companheiros, lutando pela democracia contra a ditadura militar. Embora, na época, o objetivo fosse socialismo, o que hoje nós vemos que não, a correlação de força não permitia, mas nós temos essa experiência histórica, né, de ter lutado contra a ditadura militar e acumulado, digamos, acumulado moral e conhecimento para poder travar essa luta política contra o direito. Agora, a liderança não pode ficar apenas no plano institucional. Eu acho que é preciso partir para a mobilização popular, dos movimentos sociais, das organizações populares. É necessário que a esquerda volte a fazer o grande trabalho de base e travar aí a luta ideológica contra a direita, porque a direita está ganhando aí. Bom, então, eu acho que isso seria, digamos, uma tarefa para gerações. Mas nós vamos enfrentar um período extremamente difícil, um Trump, enfim, não sabemos direito o que vai acontecer em relação às guerras que poderão vir. Ele disse que acaba com a guerra da Ucrânia, mas vai aumentar a guerra do Oriente Médio. Israel é a ponta de lança do imperialismo americano lá no Oriente Médio. Enfim, não sabemos o quadro que vai ocorrer. O grande inimigo dele é a China, estrategicamente, sim. Século XXII, eu acho que vai ser o imperialismo chinês, o imperialismo econômico que nós vamos encontrar. Espero que vocês vivam até lá, não tenho essa pretensão. Mas, enfim, esse quadro, vários aspectos foram levantados aqui por várias pessoas. Eu estou tentando fazer um resumo que o meu livro procura discutir, que é estamos numa encruzilhada. Governo Lula significa a democracia brasileira está numa encruzilhada. E essa encruzilhada, como toda encruzilhada, pode ser algo muito positivo ou algo muito negativo. Então, digamos, eu não tenho solução mágica, ninguém tem, não tenho nada, não tenho remédios a receitar, mas estou mostrando que é necessário partir para a mobilização popular. E, para ter êxito, eu acho que o Lula que tinha que tomar iniciativa de mobilizar. Todas as mobilizações do governo Bolsonaro foram feitas a partir do Palácio do Planalto. Não foram os partidos que mobilizavam. Partido nenhum tem capacidade de mobilizar. O Palácio do Planalto tomava iniciativa de mobilizar a direita e a extrema-direita. Aquelas campanhas, botar milhares de pessoas. Aquilo tudo foi feito a partir do Palácio do Planalto. Então, vamos cair na real. O Lula tem que partir para a mobilização popular. Se ele fizer, teremos a possibilidade de sermos otimistas em relação ao avanço da pauta de uma agenda de esquerda no Brasil. Agora, se ficar nessa de apoiar a direita contra a extrema-direita, se ficar aí, eu acho que nós corremos o risco de derrota. Esse é o recado que eu tinha para dar a vocês.
E, bom, vocês me desculpem, porque eu achei que ia terminar 9, mas foi uma reunião 9h30. Mas eu gostei muito de estar aqui, quero agradecer mais uma vez ao Rodrigo pelo convite de estar com você, embora a Aline não seja da geração 68, eu já vi que ela é muito jovem, ela é infiltrada aqui, eu agradeço muito a infiltração dela, que nós temos que falar para as novas gerações. Valeu, Rodrigo, obrigado. Hein? Obrigado, Liz. Obrigado mesmo. Aqui a gente encerra a nossa gravação. Tá? E olha, aqui outras vezes com certeza. Vai para a sua reunião. O Ricardo está aí, que levantou a mãozinha. Entendeu? Aqui eu desligo entre outros. Eu posso falar uma coisa rapidinha? Rodrigo, posso falar uma coisa rapidinha? Eu só queria... Ricardo quer falar uma coisa rapidinha. Só para chamar a atenção, eu tive que sair o programa urgente aqui, pessoal, e eu não sei, mas eu queria ressaltar a participação de pessoas, né, dos nossos grupos do Rio, inclusive que não são da geração 68, são bem mais novos, como a Thelma, Brandão, e no caso da geração 68, um combatente valoroso que também sofreu muito na prisão, está aqui presente, é das ciências médicas, o Emílio, o grande Emílio. Grande Emílio, que está aqui presente, o Lix também conhece bem, um grande amigo, um grande companheiro. E, Lix, final, eu recomendo que a gente pressione por mais coragem. Está faltando coragem para essa nossa liderança, entendeu? Acho que está faltando coragem. Coragem como teve essa bispa lá naquela igreja lá nos Estados Unidos, de falar na cara do Trump que ela falou. É isso. Desculpe a intromissão. Grande abraço. Parabéns, Liz. E parabéns a todos pela presença. E contem comigo sempre aí no que for preciso. Obrigado pelo convite. Obrigado a vocês todos.